Quer aprender a como fazer uma linda saia de tule para você pular de alegria nesse carnaval? Então fique nesse vídeo que iremos te mostrar como fazer a sua aí no seu cantinho da costura. Então, vamos nessa! Bom, pessoal, então a gente vai iniciar aqui a nossa modelagem. Antes, a gente sempre precisa fazer os cálculos e planejar bem a modelagem, o corte e a costura, tá? Então, a gente vai iniciar com a parte básica desse modelo, que é saber a circunferência da sua cintura e o comprimento da saia que você vai querer para essa saia de carnaval, ok? Então, o primeiro passo é você pegar a circunferência da sua cintura. No caso, vou escrever aqui circunferência cintura. No caso aqui, no ateliê, eu estou utilizando a circunferência da cintura do nosso manequim, tá? Que é 66. No caso de vocês, vocês vão utilizar a sua medida da circunferência da sua cintura e nós vamos fazer vezes 2, que é para dar um volume a mais para nossa saia, porque nós iremos franzir e logo em seguida costurar no elástico, ok? Então, a gente vai fazer 66 vezes 2. No meu caso aqui, vai dar 132. Então, a largura que a gente vai cortar o nosso tecido vai ser de 132, 132, porque vai dar o volume na hora da gente costurar e franzir, ok? Então, agora a gente vai para a parte do comprimento da saia. O comprimento da saia é do seu gosto, se você quiser até o joelho, na coxa, ou até mesmo até o solo, não tem problema, tá? Aqui a gente vai trabalhar com 2 comprimentos. Um comprimento de 40 centímetros, tá? Então, vamos colocar aqui comprimento. Vamos trabalhar com o primeiro comprimento de 40 centímetros. E o segundo comprimento, nós vamos trabalhar com 30 centímetros. Por que eu falo 40 e 30 centímetros? Porque aqui no ateliê eu tenho 2 tecidos de tule. E são 2 tecidos bonitos e a gente pode usar a criatividade para costurar e criar peças únicas, tá? Então aqui eu vou utilizar 2 tecidos. E para dar um charme a mais, eu vou cortar com medidas de comprimento diferentes. Mas vou costurar no nosso cos, tá? De elástico, que é na cintura, da mesma forma. E vou franzir também da mesma forma, ok? Então, um comprimento eu vou cortar com 40 centímetros e outro tecido eu vou cortar com 30 centímetros de comprimento. Então, recapitulando as contas aqui que a gente fez, circunferência da cintura, no caso eu estou utilizando 66 de circunferência, vezes 2, porque queremos volume na nossa saia, que deu 132. Essa é a conta que você precisa fazer para fazer essa saia de carnaval com volume. Se você não quiser volume, é simples, você corta com a medida dos 66, tá? Mas o ideal é que você corte com um pouquinho a mais para dar um pouco de volume. Não precisa ser vezes 2, pessoal. Pode ser 66, um exemplo, 66 mais 30 centímetros. 66 ou complementa do 66, corta 100 centímetros e assim vai por diante, tá? O ideal é que quanto mais volume, melhor vai ficar e mais chamativo, ok? Comprimento, vou ter 2 comprimentos de 40 centímetros e de 30 centímetros. Agora, o que a gente precisa fazer é saber cortar a medida do elástico. Por quê? Porque, obviamente, ele é um elástico, ele vai esticar. Então, se você cortar na medida da circunferência da sua cintura, automaticamente vai ficar certo, mas não vai ter aquela elasticidade e segurança na hora de você se movimentar. Então, desse 66 da sua cintura, no caso eu estou utilizando 66 da cintura do manequim, você vai utilizar a medida da sua cintura, da circunferência da sua cintura, e vai fazer a redução em porcentagem. Então, o que vamos fazer? De 66, que é da circunferência do meu manequim, eu vou reduzir 15%. Pode ser 15, pode ser 10, pode ser 20, depende da elasticidade do elástico que você comprou. O ideal é entre 10 e 15, ok? Então aqui eu vou reduzir 15% dos 66, que é da circunferência da cintura do meu manequim. Vou colocar a resposta aqui abaixo. Então, 66 menos 15%
dá 56,1. 56,1. Então, eu vou medir na hora de cortar o meu elástico 56,1, que é o que eu vou cortar para costurar. Vamos supor que eu não quero que seja 15%. Então, nós vamos fazer 66 menos 10%. E assim por diante, ok? Então, agora a gente vai para a parte da prática, onde nós iremos cortar os materiais e também já preparar a peça para ser costurada. Então, vamos nessa! Então, agora a gente vai para a parte do corte dos nossos materiais, tá? Eu estou utilizando aqui um elástico preto para ser o nosso cos. A gente já vai cortar ele. E aqui também a gente tem os dois tecidos que a gente vai utilizar. Eu estou utilizando 2 tules. Você pode utilizar o tecido da sua preferência, tá? Eu estou utilizando 2 tules, que são 2 tules de glitter. Então, tem um tecido branco de glitter e um tecido de tule rosa de glitter. Você pode utilizar o tecido da sua preferência para fazer esse projeto da saia de carnaval. Vai ficar bem legal. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é cortar o nosso elástico. Vamos abrir ele desta forma e vamos pegar a nossa fita métrica. Então aqui, para cortar o nosso elástico, a gente fez aquela continha básica, que é a circunferência da sua cintura menos a porcentagem que a gente definiu. Aqui no caso, eu fiz a circunferência de 66, que é a circunferência do meu manequim, menos 15%, que deu 56,1. E é isso que eu vou cortar aqui no meu elástico. Aí na casa de vocês, vocês vão cortar de acordo com o valor que deu. Então aqui eu tenho meu elástico. Vou liberar mais um pouquinho de elástico para eu cortar. E vou marcar aqui 56,1. Pego a tesoura, 56,1. E prontinho. É essa largura do elástico que eu vou precisar para costurar na máquina e fazer o nosso cos, tá? Na hora que eu fizer a costura do elástico pro cos, eu vou ensinar um truque de acabamento que vai ficar bem legal. E não vai machucar, não vai incomodar e você vai poder utilizar aí, pular o carnaval à vontade. Então aqui eu tenho a circunferência de 56,1, por quê? Porque o elástico, ele é justamente elástico. Então ele vai assentar melhor na sua cintura na hora que você for vestir a peça. Então aqui eu vou reservar o nosso elástico. E agora a gente vai para o corte do nosso tecido. Então o que a gente precisa saber, pessoal? A gente vai fazer mais uma continha. Por quê? Porque a gente vai cortar 2 vezes o nosso tecido. Por que cortar 2 vezes o nosso tecido? Simples, para dar mais volume para a peça. Então, nós iremos cortar em camadas. Então, será 2 vezes tecido para 40 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura, pessoal. Por que isso? Nós iremos fazer 2 vezes 132 de 40 centímetros de comprimento, isso 2 vezes, tá? E 2 vezes 132 de 30 centímetros de comprimento da nossa saia. Então aqui a gente vai cortar 2 vezes o tecido branco com 40 centímetros de comprimento e 2 vezes o tecido rosa com 30 centímetros de comprimento, tá? Para dar volume, para dar camadas e volumes para nossa saia. Então, ok. Então, 2 vezes o de 40, que é o comprimento da saia, que vai ser no branco, e 30, 2 vezes no tecido, para o rosa, que também vai ser uma outra camada da nossa saia, ok? Então, vamos reservar aqui a nossa folhinha. Vamos cortar primeiro o rosa? Então, o rosa nós iremos cortar 2 vezes tecido com um comprimento de 30 centímetros. Vamos preparar o nosso tecido. O ideal é que seja auréola com auréola, tá? Para ficar certinho.
Esse tecido é um pouquinho chato de trabalhar, mas você vai ver que vai dar um super toque na sua peça na hora que você for desenvolver a costura. E na hora que você for vestir também, né? Então é isso, pessoal. Já posicionei o meu tecido aqui. Agora a gente vai para a parte do corte, ok? O que a gente vai fazer aqui, que é super importante, caso você não tenha espaço aí na sua casa, você consegue fazer. Que é dobrar mais uma vez o tecido, no sentido aqui da dobra, tá? Vamos dobrar. Aqui está auréola com auréola, como a gente pode observar, tá? Tá um pouquinho amassadinho, não tem problema. Como é um tule, ele se adapta bem na hora do corte, tá? Aqui a gente tem a dobra, e aí a gente vai dobrar mais uma vez o tecido dessa forma aqui, ó. Então, ponta com ponta, dobra com dobra, organiza direitinho a dobra para ficar no fio certinho. E prontinho. Essa é uma opção para caso você não tenha espaço aí na sua casa, tá? Você pode fazer desta forma que vai te ajudar também. Então aqui a gente, além de economizar espaço, caso a gente não tenha, então a gente trabalha com o espaço que a gente tem, nós vamos minimizar o trabalho também. Porque aqui, como está na dobra, porque a gente dobrou desta forma, automaticamente a gente vai ganhar mais tempo de trabalho, porque a gente vai diminuir o tempo de trabalho na hora do corte da peça, tá? Então, como está dobrado no meio, automaticamente aqueles 132 que a gente precisa cortar de largura, a gente já reduziu para meia, 66, certo? Então aqui a gente pega a nossa fita métrica, mede 66, e aqui nesse projeto eu vou utilizar um alfinete, por quê? Porque o giz vai ficar mais difícil na hora de riscar. Então aqui eu uso o alfinete para delimitar a área que eu vou cortar com a tesoura no tecido, tá? Então aqui eu marquei 66, vou marcar um alfinetinho aqui, deixa eu posicionar direitinho, 66, alfineto aqui, e já sei que eu tenho que cortar de largura até aqui, ok? E agora o comprimento. O comprimento do tecido rosa é 30. Então, marco 30 aqui. E com o alfinete, eu alfineto. E isso eu vou fazer em toda a extremidade dos centímetros que eu preciso fazer. Ou seja, 30 de comprimento, 66 de largura. Então, vamos nessa. Prontinho, pessoal. Então aqui eu medi 30 centímetros de comprimento e 66 de largura. Agora nós iremos cortar a nossa peça. Então aqui está, pessoal, a primeira saia já está concluída, a gente já fez o corte do tecido, tá? Você pode observar que eu cortei um pouquinho a mais abaixo, tá? E um pouquinho a mais na lateral, porque aqui já é a margem de costura de 1 centímetro, tá? Vamos tirar os alfinetes. Prontinho, pessoal, já fiz o corte aqui do tecido da parte rosa da nossa saia, com 30 de comprimento e 66 na dobra de largura. Então, 66 mais 66, pode ver que eu cortei na dobra aqui e ficou 132. Aqui a gente pode observar que eu cortei na dobra. É importante por quê? Porque isso aqui vai facilitar na hora da gente fazer a peça. Porque isso aqui já vai ser o acabamento da nossa barra. Olha que legal. E também você vai ver que vai dar um super volume. Então aqui a gente já cortou a nossa saia rosa. Cortei com 1 centímetro de largura. E agora a gente vai reservar ela porque nós iremos cortar a parte branca da nossa saia, o tecido. Então vamos nessa.
E prontinho, pessoal. Aqui a gente fez o corte da base da cor branca da nossa saia, tá? Lembrando que esses retalhos que sobram, você não precisa jogar fora, tá? Você pode fazer outros projetos, como por exemplo, xuxinha de carnaval, ou até mesmo aquelas tiaras personalizadas, como pompons, por exemplo. Outro dia eu mostro para vocês como fazer. Aqui eu fiz o corte da parte branca da nossa saia. Vou tirar os alfinetes agora, para facilitar aqui o nosso trabalho e a visualização. Então aqui eu cortei, né, 66 mais 66 dá 132, que é aquela circunferência de 66 vezes 2 que a gente fez lá, de acordo com a circunferência da cintura do manequim que eu tenho aqui, tá? 2 vezes tecido, então ele está com 2 camadas de tecido, e também o acabamento da dobra do tecido aqui, e aqui o corte que a gente fez do tecido. Nós iremos costurar aqui e essa dobra será o acabamento da nossa saia para dar volume. Então agora a gente vai para a parte divertida da coisa, que é a parte da costura. Vamos nessa! Bom, então agora chegou a parte da gente costurar o elástico do nosso cos, tá? Então o que a gente vai fazer? Qual é o truque para costurar elástico? Nós vamos unir as duas pontas e na largura do calcador nós iremos fazer uma costura base. Então vamos fazer aqui. Uma costura de 1 centímetro é o suficiente, tá? E aqui está, a gente costurou o nosso elástico. Então agora a gente vai rebater o elástico. Então a gente vai fazer uma costura para cá e uma costura para cá, ok? Então a gente vai rebater essa costura. Então vamos nessa. Excesso e costurar o outro lado. Tirar o excesso e prontinho, pessoal. Viu como tem um acabamento, não vai atrapalhar, não vai incomodar e você fez com que ele fique reto, igual toda a extremidade do elástico, ok? Então esse é o acabamento do elástico. Agora nós iremos costurar e franzir as nossas saias. Bom, agora nós iremos fazer a costura para franzir a nossa saia. Mas antes temos que atentar em configurar a tensão, temos que colocar na tensão 1 e também no comprimento do ponto, no caso o ponto reto, o comprimento 4, porque aí a gente consegue puxar a linha e franzir a nossa saia, tá? Então vamos lá. Então aqui eu vou deixar no ponto reto e o comprimento do ponto eu vou aumentar para o tamanho 4, que vai ficar melhor para a gente fazer o franzido. E a tensão da nossa máquina a gente vai deixar no 1, porque nós queremos pouca tensão para esse tipo de trabalho. Pronto, feita a configuração da nossa máquina, agora a gente vai costurar. Então, no caso, aqui a gente tem a dobra do nosso tecido, né? Nós temos a dobra do nosso tecido, 2 vezes no tecido, né? E aqui as pontas soltas, tá? Nós iremos costurar do lado das pontas soltas, da onde a gente cortou. Então, vamos lá. Lembrando de não dar retrocesso, tanto no início quanto no fim, tá? Porque nós vamos precisar, ó, desta sobra de linha para puxar e fazer o franzido. Então, o que é o franzido aqui? Nós iremos pegar, ó, a gente pode observar que tem a linha de baixo, que é da bobina, e a linha da agulha, ó. Se a gente pega uma das duas, a gente consegue franzir, ó. Eu consigo puxar, ó, tá vendo?
Eu consigo puxar e franzir a nossa peça. E isso eu vou fazer por toda a circunferência da onde a gente costurou, tá? Para dar esse aspecto de franzido, ok? Então, vamos lá. Isso aqui é uma técnica de costura. Prontinho, pessoal, a gente franziu a nossa peça. O que a gente vai fazer depois? A gente vai dar o acabamento para preencher toda a circunferência do nosso elástico e depois passar a nossa máquina overlock, tá bom? Então aqui você pode observar que você consegue fazer o franzido utilizando a máquina Janome também, na costura reta e fazendo a configuração adequada, ok? Então aqui, agora a gente vai fazer a parte da costura do tecido rosa. Bom, pessoal, então eu já costurei aqui as saias, tá? Já franzi. E o que é importante você saber? Na hora que a gente franze, como a gente não deu retrocesso, pode ter o perigo disso aqui soltar do tecido, tá? Como se fosse descosturar o tecido. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um nó aqui, ó, de reforço, depois que você já franziu, tá? Já franziu, já colocou tudo no lugar. A gente vai dar um nozinho aqui. E pronto. Assim a costura não vai escapar e não vai se desfazer, tá? Então agora a gente vai para a parte de organizar isso aqui e costurar. Pronto, a gente tá aqui com as nossas duas saias já franzidas na máquina, tanto a rosa quanto a branca, como a gente pode observar aqui. E aqui a gente ajustou ela para ficar com o tamanho ideal de acordo com a nossa cintura, com a circunferência da nossa cintura, tá? Então você vai acomodar de acordo com os centímetros da circunferência da sua cintura para que acomode melhor também na hora da gente colocar no elástico. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai acomodar as duas aqui nas duas extremidades, vamos de encontro aqui uma com a outra, dessa forma. E a gente vai alfinetar, tá, pessoal? Então aqui a gente alfineta e a gente vai fazer isso por toda a volta do trabalho. Prontinho. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora a gente vai passar uma costura reta aqui para manter esse franzido no lugar. E também unir as duas saias, tanto a branca quanto a rosa. E depois a gente faz uma costura lateral, unindo elas também. Que aí a gente vai fechar a saia. Então primeiro uma costura reta em toda a extremidade aqui da cintura da saia. E depois a gente vai unir as laterais da saia, tá? Aqui também com uma costura reta. Então, vamos lá para a máquina. Pronto, agora que a gente uniu as duas saias, tanto a rosa quanto a branca, agora a gente vai unir as laterais da nossa saia, apenas com uma costura reta, porque depois vamos dar acabamento na máquina da overlock, tá? Então vamos nessa. Prontinho, fechamos a lateral. Agora nós iremos costurar o elástico na nossa saia. Bom, então a gente costurou a nossa saia, toda a extremidade aqui, unimos as duas saias e costuramos por toda a volta. Agora nós iremos inserir, né, costurar o nosso elástico, tá? Lembrando que a gente tem que colocar do lado avesso a nossa saia, então vamos virar ela. E a gente vai pregar o elástico desta forma. Lembrando que você vai achar aonde você costurou as costas, que é aqui. Vamos tirar esse excesso de
linha. Se você quiser, você pode puxar também uma dessas linhas aqui que a gente costurou, porque aí não aparece na hora de você costurar, tá? Mas caso você use a faca da overlock para também dar o acabamento e ficar melhor na hora de visualizar a peça, dar um acabamento a mais, também é super legal, tá? Aqui, como eu vou dar o acabamento na overlock, eu já vou eliminar essas duas costuras. E automaticamente o franzido ainda vai continuar, tá? Então aqui a gente vai inserir o nosso elástico e vamos colocar um alfinete bem aqui. Vamos achar o outro lado, ó, tá vendo? Ó? Vamos achar o outro lado e vamos achar o lado aqui, o outro lado do nosso elástico e vamos de encontro aqui com o outro lado. Lembrando que eu tô fazendo pelo olho, tá? Mas vocês podem usar alfinete, podem usar o giz de costura, né? De modelagem, que não tem problema. E agora a gente só distribui os outros dois lados. Então aqui eu vou lá, pego o alfinete, alfineto e o outro lado. Eu acho aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que eu tô esticando? Automaticamente, quando a gente acha essas duas extremidades, a gente só precisa esticar e achar as outras duas. Que é super fácil e o elástico vai estar com a distribuição certa da elasticidade. E a gente alfineta aqui. E agora sim a gente pode passar a overlock para dar acabamento na costura lateral, no caso das costas, né? E aqui em toda a circunferência do nosso elástico. Então a costura nas costas para dar acabamento, isso é opcional. E você não necessariamente precisa usar overlock. É que o ideal da overlock, né, a ideia da overlock é realmente dar esse acabamento mais profissional, tá? Então, por exemplo, se você for fazer para vender, né, na época de carnaval, que é uma época boa e que tem muita demanda, né, procura também. É super bom porque é uma renda extra, né? Então, ter um preciosismo, um acabamento a mais é super vantajoso, tá? Então, a overlock ela serve para dar esse acabamento, fechamentos de peças, é super legal. Eu poderia ter feito até mesmo essa peça inteira na overlock, é que eu quis mostrar as possibilidades. Tanto na costura reta, onde você pode fazer essa roupa totalmente na costura reta, utilizando zigue-zague para dar acabamento também é uma opção, ou uma costura francesa ou uma costura inglesa, não tem problema, porque você vai precisar só dar o acabamento e são um pouco de passos a mais. Mas também tem overlock que faz todo esse processo aí tranquilamente e sem problema. Até franzir mesmo ela faz, tá bom? Então vamos lá para a parte da costura na overlock. Então aqui a gente já pode observar que fica com acabamento impecável na parte das costas. Na costura da união das duas saias também na parte das costas. Agora a gente vai costurar o cos. Aqui é bem simples. Como a gente está costurando o elástico, você vai
posicionar o tecido e abaixar a agulha, para que a agulha segure e também o calcador segure o seu tecido no lugar. Nós iremos esticar a peça desta forma no perímetro que a gente posicionou o elástico e vamos costurar. Sempre esticando no perímetro que você colocou o elástico. Vamos pegar a outra parte, tirar o nosso alfinete para não danificar a máquina. Arrumar o tecido e costurar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um projeto Janome, onde te ensinamos a fazer uma linda saia de carnaval para você arrasar. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com quem você ama e que adoraria fazer essa peça incrível para o carnaval. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!